Boa, boa. Foi? Quando estiver ao vivo, estamos ao vivo. Aqui eu não vi chegar ainda, mas acho que tá atrasado. E aí, minha gente? Boa noite, sejam muito bem-vindos a Masterclass, a última peça. Vamos esperar o pessoal entrar rapidamente aí. Estamos ao vivo no Zoom, estamos ao vivo no YouTube. Você que está aqui comigo no Zoom, parabéns por ter escolhido estar num acesso um pouco mais vivo com a gente. Ter acesso a perguntas mais próximas, também a um resumo da nossa live. E você que está no YouTube, presta bastante atenção. E hoje, o que de fato eu vou entregar para vocês? Hoje, de fato, eu vou entregar para vocês o nome dessa Masterclass. Quem a gente chamou isso aqui de a última peça? É porque, de fato, eu vou te mostrar a última peça que falta para você romper essa barreira de faturamento que você está, para você ser líder incontestável do seu nicho, na hora que o cliente pensar no seu nicho, ele pensar em você. Já pensou isso acontecer? Exatamente o que eu vou te mostrar, exatamente o que eu vou te ensinar nessa live. Então, joga o slide aí, meu querido, por favor, para mim, para a gente dar uma olhada no conteúdo dessa live aqui. Basicamente, a última peça é a peça-chave. Essa peça chama-se Marketing Ideológico. É exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Antes de eu começar o conteúdo aqui na prática, eu quero fazer uma pergunta para você. De onde é que você é? De onde é que você é e qual é o seu nicho de mercado? Escreve aí. Escreve aí nos comentários para mim, que eu vou estar trocando essa ideia com você. Escreva aí através dos comentários para mim de onde você é, de onde você fala. Você fala de São Paulo, você fala do Rio, você fala de Brasília. E qual o teu nicho? O que você ensina na internet? O que você vende? A gente tem pessoas de todos os nichos aqui. Ô, produção, me falaram ali que tá um pouco de eco. Já resolveu? Resolveu. Beleza? Tomara que passe aí o eco para vocês poderem me ouvir bem. Então falem aí de onde vocês são e o que vocês vendem. Basicamente, para você que está aqui ao vivo comigo e que não me conhece, pode passar o slide, por favor? Eu sou o Davi Ribas. Né? Você que já me conhece, muito prazer novamente. Você que não me conhece, estamos aqui então me apresentando. Eu sou Davi Ribas, eu sou um empresário, eu sou um sociólogo, sou um cientista social, eu sou um ex-estrategista político que veio para o marketing digital e de fato hoje ajuda pessoas a construírem os seus movimentos. Uma coisa interessante que pouca gente sabe sobre mim é que eu não vim do marketing, eu vim para o marketing. A minha origem ela é no teatro, minha origem é na arte. Minha origem é de família de artistas, onde lá eu desenvolvi toda a habilidade criativa e de inspiração que eu precisava para construir grandes narrativas. Habilidade essa que, porra, eu nem sabia que num futuro seria o meu grande trunfo, seria o meu grande 80-20, seria aquilo que de fato ia me fazer ter tanto resultado aqui no mercado digital. Sou conhecido como conselheiro dos idealistas, número 1 em criação de movimento no Brasil e criador desse conceito que hoje eu vou te apresentar com total clareza, que é o marketing ideológico. Algo interessante é que, nos últimos anos, a nossa metodologia gerou no mercado digital mais de 60 milhões de reais. Inclusive, 60 não, tá? 62 milhões de reais. Por que 62, Davi? Essa semana agora, um dos membros da nossa mentoria, um dos membros do nosso programa de acompanhamento, acabou de bater 2 milhões no lançamento, vai fazer um downsell agora e provavelmente vai bater 2 milhões de novo. No downsell, revendendo pra galera que não comprou. Então assim, ó, uma delícia, muito bom de fato ver os nossos clientes, ver os nossos mentorados tendo muito resultado, conseguindo romper as barreiras de faturamento e de fato se tornarem líderes dos seus mercados. Beleza? Pode passar, por favor. Olha só, minha gente, o que nós vamos aprender hoje aqui, tá? Qual vai ser o caminho que nós vamos de fato aprender hoje aqui? Hoje eu vou mostrar para vocês o caminho dos 7 e 8 dígitos. Então, se você está travado nos 5 dígitos, se você está travado nos 6 dígitos, você precisa desbloquear algumas coisas para você conseguir chegar nos 7 dígitos, nos 8 dígitos anuais, ou seja, você chegar a 1, 2, 3 milhões por ano, ou muitas vezes 1, 2, 3 milhões por mês, como muitos dos nossos mentorados já fazem. O que acontece, tá? Normalmente, quando você está travado na barreira dos 6 dígitos de faturamento, quando você está travado com risco de sumir do mercado, você normalmente não dominou da forma correta essas 3 coisas aqui que eu vou te mostrar. O que acontece? Normalmente as pessoas, quando elas vão se posicionar, quando elas vão criar conteúdo, elas se posicionam como especialistas apenas. E é o que você aprende na internet. Você fala assim, ó, cara, você tem que ser um especialista, você tem que ensinar o seu conteúdo
E você tem que sim ensinar o seu conteúdo. Mas se as pessoas seguissem apenas especialistas, por especialidade, sendo muito bom no que eles fazem, porque vamos lá, seja sincero comigo, você que está aqui, você é muito bom no que você faz. Eu sei que você está aqui ao vivo comigo, você é extremamente bom, você é extremamente boa no que você faz, mas apenas ser bom no que você faz não é suficiente. Se apenas especialidade técnica, se apenas entregar um serviço muito bom, se apenas ter um produto muito bom, ter muito a ensinar para as pessoas, fosse de fato o que vai te levar para 5, 10 milhões por ano de faturamento, todo professor universitário faturava isso. Concordam comigo ou não? Todo professor universitário, todo cara com mestrado, doutorado, pós-doc, faturaria milhões de reais caso apenas isso fosse suficiente. Então, por que você não engaja muito? Por que as suas taxas de conversão são baixas? Hã? Por que muitas vezes você abre live e não dá um monte de gente? Por que muitas vezes você tenta vender e não vende com escala? Por que você não consegue se diferenciar de outras pessoas no seu nicho? E eu volto a fazer aquela pergunta. Quando o seu cliente pensa no seu nicho, ele pensa em quem que não pensa em você? Ou pior, quando você pensa no seu nicho, quando o teu cliente olha para o teu mercado, se ele pensa em alguém que não é você, ele está dando dinheiro para alguém que não é você. Ele está comprando de outra pessoa. E para que ele pare de comprar de outras pessoas e comece a colocar o dinheiro dele em você, para que ele pare de comprar de outras pessoas e de fato invista em você, o que você precisa dominar? Você precisa dominar essas 3 fases aqui, tá? Então essas são as 3 fases da nossa metodologia que nós vamos aprender hoje. Hoje eu vou abrir para você o framework completo dessas 3 fases aqui. Passo a passo, em detalhes, de maneira aberta que outras mentorias aqui no digital não entregam para você. Eu quero que você tenha muito claro isso aqui. Provavelmente, quem aqui escreve eu, quem aqui já pagou 5, 10, 15 mil reais numa mentoria e ficou frustrado? Quem aqui já comprou um treinamento, um curso, um mastermind e ficou frustrado? Ó, produção, tá falando que tá com eco, hein? Só ficar ligado aí no áudio, por favor. Escreve aí pra mim. Quem aqui que já comprou mentoria, que já comprou mastermind e ficou frustrado? Escreve eu. Pode escrever eu aí nos comentários do YouTube e escrever eu nos comentários do Zoom. Deixa eu dar uma olhada aqui, Rapidex. Escreve eu. Cara, o que acontece, tá? O que acontece? Normalmente você fez isso porque as pessoas no mercado digital, elas têm mania de não entregar a prática das coisas. Então hoje eu vou fazer com você completamente diferente. Eu não tô aqui, repito, eu não tô aqui para te entregar teoria. Eu não tô aqui para te entregar teoria, eu não tô aqui para te entregar conceito, eu vou te entregar a prática. Exatamente o que você tem que fazer para desbloquear os 7 e 8 dígitos de faturamento se posicionando como líder de movimento. Tá? Então olha só, quais são as 3 fases que nós vamos aprender aqui? A primeira fase é a fase de percepção, quando eu de fato vou criar o meu movimento. Tá certo? Então a primeira fase é a fase de percepção, quando eu de fato vou criar o meu movimento, e isso vai servir para atração e posicionamento, ou seja, para atrair as pessoas certas e gerar desejo dessas pessoas certas em comprar de você. Então essa é a primeira coisa que a gente vai aprender aqui hoje. Davi, como é que eu faço para construir uma narrativa, para construir um movimento, para construir um posicionamento que atrai as pessoas certas? E quando eu falo em atrair as pessoas certas, não é qualquer pessoa, são as pessoas certas. Então você vai dominar como é que você vai atrair as pessoas certas e como você vai fazer essas pessoas certas de fato quererem comprar de você sem pedir desconto, sem encher o saco e sem ficar batendo palminha pros teus posts. Sabe aquela merda lá que, porra, você bota lá, bota um conteúdo maneiro pra caramba no Instagram e aí a pessoa vai lá e bota a palminha, um foguinho e comprar que é bom nada. Eu sei que é irritante, eu vou te ajudar a resolver isso. E isso já se resolve com a primeira fase, que é a fase de percepção. Beleza? Num segundo momento, a gente vai para a fase de propagação, onde agora que eu já construí o meu movimento, agora que eu já tenho a minha narrativa de movimento construída, o que eu vou fazer? Eu vou criar funis de doutrinação, que vão me fazer ganhar audiência rápido, atrair em escala as pessoas certas e conseguir vender com alta taxa de conversão, ou seja, a maior parte das pessoas que vão te conhecer vão gerar desejo de compra. As pessoas fazem isso aqui errado no mercado. Elas querem vender direto e elas não entendem o processo psicológico da doutrinação.
A segunda coisa que eu vou te mostrar aqui é exatamente isso. Como é que você faz para criar uma linha de doutrinação que faz de fato as pessoas quererem comprar de você com mais facilidade. E num terceiro ponto, fidelização. Como é que você vai reter e monetizar as pessoas, transformando seus clientes de fato em fiéis e evangelizadores do seu negócio. Então, resumindo rapidamente, hoje nós vamos aprender essas três coisas, tá? A primeira coisa, como construir um movimento para se posicionar não como especialista, mas como líder de movimento, que é o que de fato atrai as pessoas, você vai entender nessa live aqui por quê. Você vai entender como criar funis de doutrinação para ganhar audiência rápido, ser visto, ouvido e comprado pelas pessoas, e como construir uma comunidade engajada para que o dinheiro do teu cliente fique para sempre em tuas mãos e você construa de fato um negócio de 5, 10 milhões por ano. Tá? A gente tem vários mentorados que fazem isso aqui, a gente já replicou essa metodologia várias vezes, muitos deles faturam 200, 300, 400, 500, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês, e eu vou te mostrar exatamente como você consegue fazer isso aqui na prática. Pode passar o slide, por favor. Basicamente, o que vocês têm que entender aqui? E é uma preocupação que vocês têm que ter, que eu já falei isso aqui ao vivo, e eu preciso que você volte a essa reflexão, porque ela é extremamente importante. Quando o seu cliente pensa no seu nicho, ele pensa em quem que não pensa em você. Vou dar um exemplo muito simples. Quem aqui tem um celular da Apple? Escreve aí, por favor. Quem aqui tem um celular da Apple? Ô, Carol, por favor, coloca o YouTube um pouquinho mais pra cima aqui no meu retorno, só pra eu ver a galera ali, que eu acho que os comentários estão pra baixo. Quem aqui tem um celular da Apple? Quem aqui tem um iPhone, um MacBook, alguma coisa da Apple? Principalmente um celular, né? Agora me responde uma outra coisa. Quando você vai comprar um novo celular? Você pensa em comprar um novo celular ou você pensa em comprar um novo iPhone? Me responde. Quando você vai comprar um celular, você pensa em comprar um novo celular ou você pensa em comprar um novo iPhone? Por quê? Porque a Apple conseguiu atingir um lugar na tua cabeça que é um lugar de top of mind. Ou seja, ela está no topo da tua mente. Ela está no topo da sua cabeça. Ela conseguiu fazer com que, ao querer comprar, você só queira o iPhone. E você nem pensa em comprar um Samsung, você nem pensa em comprar um Xiaomi. Por quê? Porque ela conseguiu aplicar com maestria o que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, o que você vai entender, tá? Com exatamente o que eu vou te mostrar aqui. Como é que você vai ser a Apple do seu mercado. Escreve assim, quero ser a Apple do meu mercado. Quero ver quem quer. Quem não quiser, não precisa ficar na live. Se você não quer ser a Apple do seu mercado, se você não quer, de fato, ser aquele, o primeiro na mente do seu cliente, o que vende mais, muitas vezes cobra mais caro, mas mesmo assim vende mais que os concorrentes, cara, beleza. Tá tudo certo, tá em paz, escreve aí e tamo junto, beleza? Sai da live e é nóis, beleza? Pode passar, por favor, meu irmão. Então, olha só. Por quê? E essa é a primeira coisa que vocês têm que entender aqui, tá? Por quê que você não se tornou a Apple do seu mercado? Isso não é culpa sua, relaxa. O que acontece? Isso é uma coisa chamada saturação adaptativa do mercado. O Russell Brunson, inclusive, já tinha avisado essa porra aqui lá em 2015 e a galera ignorou, tá? Russell Brunson, pra quem não sabe, é o especialista número 1 no mundo em funis de vendas. E ele já tinha avisado isso aqui lá em 2015. Ele avisou o seguinte, cara, a cada mês que passa, vai ficar mais caro anunciar. A cada mês que passa, vai ficar mais difícil vender para o seu cliente. A cada mês que passa, vai ficar mais difícil chamar a atenção, porque a concorrência das mídias digitais se torna cada vez maior. Então a tua diferenciação também tem que ser. Então por que que muita gente no mercado, e olha só, eu frequento muito mastermind, tá? Palestro em muito mastermind, de gente que paga 100, 70, 150 mil para estar ali naquela sala, e o que eu mais vejo é gente com Rolex no pulso dizendo assim, meu ROI não aumenta, meu lançamento tá baixando o ROI, meu ROI está muito baixo, eu tô pagando muito caro pelo cliente, eu não consigo fidelizar ninguém, as pessoas não prestam atenção, meu conteúdo não entrega, o teu conteúdo não entrega, porque você tá fazendo o jogo errado, bichinho. É por isso que não entrega. Se você estivesse fazendo certo, entregava. Mas é que vocês fazem marketing baseado em achismo. O que eu quero te mostrar aqui hoje não é marketing baseado em achismo, é marketing baseado em sociologia e antropologia. Esse é o meu rolê.
Esse é o rolê do Davi Ribas. Não é marketing baseado em achismo, é marketing baseado em sociologia e antropologia. Ou seja, como é que você de fato entende como funciona a cabeça do teu cliente. O que as pessoas realmente compram. E aí, muito mais facilmente, obviamente, você vai conseguir vender para elas, porque você vai estar posicionado da maneira correta. Seu posicionamento define a audiência que você atrai. Então, se eu me posiciono como especialista, eu vou atrair apenas pessoas que querem me usar. Eu vou atrair apenas pessoas que querem ver um conteúdinho meu, gostar e ir embora. Se eu me posiciono como líder de movimento, como um idealista, eu de fato tenho pessoas que vão engajar muito mais com aquilo que eu vou entregar. Beleza? Pode passar aí. Então, sem mais delongas, vamos entender aqui, beleza? A estrutura exata, na prática, para você conseguir se tornar a Apple do seu mercado, para você conseguir construir uma comunidade engajada, para você vender muito mais com muito mais facilidade, que eu sei que é o que você quer. Que é porque você está aqui, você quer aumentar o teu faturamento e você quer ser referência no seu mercado, é ou não? Escreve aí, sim ou não. Se é isso que você quer, então o que acontece? A primeira coisa que você tem que entender, como atrair os clientes certos que compram de você muitas vezes. Como eu faço para atrair as pessoas que compram de mim várias vezes? Pode passar. Olha só. Primeira coisa é entender isso aqui. Eu não tenho que me posicionar como um especialista, como um produtor de conteúdo, e sim como um líder de movimento. Isso é uma coisa que muita gente no mercado ainda não entendeu. Mas se você olhar para os maiores experts do mercado, se você olhar para as pessoas que mais têm resultado, para as pessoas que mais faturam milhões, você vai perceber um padrão muito claro. Essas pessoas não se posicionam como especialistas. Essas pessoas não se posicionam como professores. Elas se posicionam como líderes de movimento. Olha para Pablo Marçal. Olha para Ícaro de Carvalho. Olha para Wendel Carvalho. Olha para Bettina. Consegue perceber o padrão? E o mesmo padrão, olha que doideira, olha para Steve Jobs. Mesmo padrão. Olha para Jesus Cristo, cacete, mesmo padrão. É esse padrão que eu vou te mostrar. O que acontece? As pessoas que movem multidões são aquelas que se posicionam como líderes de movimento. Então já vai o primeiro erro. Provavelmente você não está vendendo o quanto você gostaria porque você está posicionado como professor. E como eu disse, as pessoas não querem seguir professores. Elas não estão no meio digital para aprender. Elas estão no meio digital para ter algo a pertencer. E eu vou te explicar exatamente o mecanismo psicológico que faz elas quererem pertencer e por que isso aqui que eu estou te falando é tão poderoso. Porque pode não ter caído a ficha. Passa, por favor, irmão. Olha só. Eu vou te mostrar esses 3 pilares, então. Criação de movimento, ecossistema de comunidade e funis de doutrinação. Esses são os 3 pilares da nossa metodologia. Esses são os 3 pontos, as 3 bases da nossa metodologia que, unidas, fazem com que você construa um negócio que fatura milhões, com muito mais ROI, com muito mais LTV, com uma capacidade de chamar atenção, reter a atenção e vender para as pessoas muito maior. Passa, por favor. Olha só. Primeira coisa que vocês têm que entender. Davi, você me disse que as pessoas não compram produtos, certo? E você também me disse que elas não seguem professores. Então quem que elas seguem? De quem que elas compram? As pessoas seguem líderes de movimento. Elas querem pertencer a movimentos. Sociologicamente, o ser humano ele é movido a 2 coisas, tá? Já começa a aula aí. Isso aqui já é conteúdo, já escreve aí que isso aqui vai mudar teu jogo se você só virar essa mentalidade. As pessoas são movidas a 2 coisas. A primeira é identidade, a segunda é pertencimento. Então as pessoas elas são movidas a identidade e pertencimento. Os desejos humanos de consumo, eles são manifestados de maneira mimética. Tá certo? Vou simplificar, tá? Mas vou entender o conceito. Os desejos de consumo, eles são manifestados de maneira mimética. Ou seja, vamos lá, na prática, falando simples para você entender. Tudo que você compra é uma manifestação das tribos que você pertence ou pertenceu durante a vida. Faz sentido sim ou não? Tudo que você compra é uma manifestação direta das tribos que você pertence ou pertenceu durante a vida. Então, por exemplo, olha em volta de você. Olha para o seu quarto. Talvez você esteja no teu escritório. Talvez você esteja na sala da sua casa. Olha a cor da sua mesa. Olha a marca do teu relógio. Olha a marca das suas roupas. Tudo isso foi influenciado pelo meio. Tudo isso foi influenciado pelo seu desejo de pertencer a algo maior. O que o ser humano quer de verdade é isso. O ser humano ele quer pertencer a algo maior. Ele quer algo maior do que ele para dizer eu faço parte. E é assim desde o início da humanidade. Se você olhar para a configuração da humanidade, o que nós somos agora?
né? Vocês todos na casa de vocês e eu aqui ao vivo. Nós somos uma tribo em volta de uma fogueira. Assim como nos primórdios da humanidade as tribos em volta da fogueira eram o desenho da sociedade, você tá nesse mesmo desenho da sociedade, que é uma tribo em volta de uma fogueira. A diferença é que a fogueira agora é o Zoom. A fogueira agora é o YouTube, a fogueira agora é o computador. Mas somos uma tribo em volta de uma fogueira. As pessoas querem pertencer a comunidades, não comprar produtos. E eu comprovo isso pra você. Passa o slide, por favor. Se não fez sentido pra você ainda, passa o vídeo agora. Passa o vídeo. Isso. Eu vou te provar isso por A mais B agora, tá? Antes de soltar o vídeo, deixa eu dar um contexto. Prepara ele aí. Tá? Olha só. Esse aqui foi o comercial da Apple que em 1984 tornou a Apple o que ela é hoje. Esse aqui foi o comercial da Apple que em 1984 tornou a Apple o que ela é hoje. E sabe o que é mais louco? Esse comercial da Apple, que deixou o Steve Jobs bilionário, que tornou a Apple a empresa mais valiosa do mundo, não fala de produto uma única vez. Passa ele, vocês vão entender do que eu tô falando. Olha que doideira. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. Tá passando? You can quote them, disagree with Não them, foi o vídeo, né? glorify or vilify them. About the only thing you can't do is Não, ignore peraí, them. deu um erro técnico aqui, mas segura, eu vou mostrar esse vídeo pra você. Tá passando? No YouTube foi? No YouTube foi, no Zoom não. Ah, tá. Precisa ir no YouTube e no Zoom, por favor, mano. Se liga, galera, fica aí. Fica aí que só começamos. No Zoom, no YouTube não tem ninguém escutando. Tá passando o vídeo. Deu tudo certo no YouTube, né? Agora voltou. Voltou no... Deixa eu passar. Eu sei que tem áudio aberto. Passar aqui também. Passa os dois simultâneos. Depois a gente solta o vídeo no grupo pra galera do Zoom. A galera do Zoom tá em casa. Então fechou, a hora que finalizar no YouTube você volta. Tá, então eu passo no YouTube aqui pro pessoal. Isso já tá passando, né? Eu pausei ali. Vou botar de novo aqui pra galera. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Boa. Ó, quem viu, viu. Depois, quem tava aí no Zoom, a gente manda lá no grupo o link pra vocês verem com calma. Pode até enviar aí, se quiser, no grupo da galera do Zoom. O vídeo, basicamente, o que você consegue perceber aqui muito claramente? Cara, é um comercial da Apple, onde ele não diz o nosso iPhone é muito bom. Onde ele não diz o nosso produto é incrível. Onde ele não diz a nossa tela é foda pra cacete. Ele diz, essa mensagem é pros loucos. Essa mensagem é pros desajustados. Essa mensagem é para aqueles que de fato acreditam que podem mudar o mundo. Então percebe a brincadeira? O que o Steve Jobs está vendendo, gente? O que o Steve Jobs está vendendo? Ele não está vendendo um produto, ele está vendendo um movimento. O Steve Jobs, no comercial mais famoso, que mais botou dinheiro no bolso da Apple de todos os tempos, não está vendendo um produto e sim vendendo um movimento. Faz sentido, sim ou não? Agora a pergunta que eu vou fazer, eu quero que você escreva aqui pra mim. Deu vontade de comprar iPhone? Deu vontade de comprar iPhone, né? Deu vontade de fazer parte, né? É porque isso é o que o ser humano quer. Isso é a base do entendimento humano enquanto ser na sociedade.
O ser humano, enquanto ser na sociedade, ele é um ser de pertencimento. Ele é um ser que busca ter um sentido maior na vida. Não é à toa que a gente se apega a religiões. Passa o slide e mostra aqui, por favor, que vocês vão entender uma doideira. Vocês vão entender uma doideira. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Foi comprovado pela BBC Internacional em uma pesquisa chamada The Secret of Super Brands que a Apple acende a mesma fase do cérebro, o mesmo lugar do cérebro que o cristianismo. Vocês acreditam ou não? Olha que doideira. Foi comprovado por uma pesquisa da BBC que a Apple acende a mesma parte do cérebro que o cristianismo. Eles fizeram uma pesquisa com centenas de pessoas, colocando elas em um ambiente onde dava para ver as sinapses cerebrais e expuseram elas a sentimentos associados à religião e sentimentos associados à Apple. E a Apple, ela tem o mesmo poder no cérebro humano que uma religião. Ou seja, o segredo é você criar uma religião da tua marca. Esse é o jogo da criação de movimento. É que eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo uma ideologia. Eu estou vendendo uma ideologia. Ou seja, a Apple não precisa ter o melhor produto e mesmo assim ela ganha mais dinheiro. Porque o que as pessoas querem é pertencer. O que as pessoas querem é pertencer. Essa pesquisa prova isso. O que a Apple fez então? Né? O que a Apple fez então? Onde a Apple está do mercado? Eu vou mostrar para vocês agora algo que vai assustar vocês. Que vai mostrar para vocês na prática como você então tem que se posicionar. Passa o slide aí, irmão. Percebam essa pirâmide, vocês estão vendo? O que a gente tem nessa pirâmide? Empresa, marca, comunidade, movimento. Esses são o que, Davi? Esses são os 4 níveis de mercado. Os 4 níveis de sofisticação do seu posicionamento. Ou seja, você, dentro do seu mercado, pode estar em um desses 4 níveis de posicionamento. Existem negócios, existem pessoas que se posicionam apenas como empresas. Quem que é empresa, gente? Empresa é quem vende produto. Uma empresa, ela vende um produto, ela fala só do produto. Nosso celular é bom. Nosso negocinho aqui é legal. Compre o meu produto, compre o meu curso, compre minha mentoria. Te ensino a ter liberdade financeira. Te ensino a conseguir, a conseguir emagrecer. Te ensino a aprender inglês. Eu tô vendendo só um produto. Eu tô na base da pirâmide. Minha comunicação é uma comunicação que a gente chama de comunicação utilitarista, que está só na utilidade do produto. Qual que é o próximo nível? Marca. Então agora eu paro de vender produto e eu começo a vender um significado. Começo a vender um significado. E depois, Davi, depois do significado, qual que é o próximo nível? Pertencimento. Então primeiro eu vendia só um produto. Commodity, tá? Produto já se tornou commodity. Tanto produto quanto conhecimento, tá? Quem é que vende conhecimento? Escreve eu. Eu vou assustar vocês agora no jeito assustador. Vou assustar do jeito assustador. Adorei isso aqui. Hein? Quem que vende conhecimento aqui? Escreve eu. Se você vende conhecimento. Conhecimento. Ou seja, um curso, uma mentoria, não é? Um treinamento, uma consultoria. Escreve eu, porque olha só que doideira. Se você vende conhecimento, o conhecimento já virou commodity. Davi, como é que você me afirma isso? ChatGPT, lindão. A inteligência artificial chegou com tudo. Isso significa qualquer pessoa pode aprender o que você ensina no teu curso em 5 minutos usando apenas o Google. Ou seja, quem são as pessoas que de fato se destacam? Não são aquelas que têm muito conhecimento. Lembra que eu falei que os especialistas não servem mais pra porra nenhuma? É porque, irmão, se tu tiver muito conhecimento, meu querido, minha querida, você é substituível por uma inteligência artificial. Mas sabe uma coisa que uma inteligência artificial não consegue criar? Uma comunidade engajada. Uma inteligência artificial não é capaz de construir uma comunidade de pessoas que de fato acreditam numa mesma coisa, de pessoas que de fato compram uma mesma causa. Então, enquanto uma comunidade só vem de pertencimento, o que um movimento faz? Um movimento ele vem de uma causa maior. O movimento ele vem de uma causa maior. Rosane Serreno, enrolação é que eu não sou contra, mas meia hora, presta atenção, bichinha. Você devia estar aprendendo essa porra aqui em vez de encher o saco no comentário.
Presta atenção na aula. Você entendeu isso aqui? Você já está posicionada como líder de movimento, então. Tá faturando 2 milhões por mês? Não tá. Então presta atenção, amiga. Tô aqui para te ajudar. Beleza? É igual aquela história do mestre lá, de que uma vez um discípulo perguntou pro mestre assim: Mestre, como é que eu faço para ser o melhor mestre igual você? Aí o mestre: você quer um chá? Aí ele: quero um chá. Aí ele botou o chá na mão do cara, fez o chá transbordar e queimou a mão. O cara soltou a xícara, caiu no chão e ele falou: Mestre, por que você queimou na tua mão? Mestre: se quer tomar do meu chá, vem com a xícara vazia. Se quer tomar do meu chá, vem com a xícara vazia. Essa é a brincadeira aqui, fechou? Então olha lá, você precisa se comunicar como um movimento. Ao invés de vender um produto, ao invés de vender significado, ao invés de simplesmente vender pertencimento, vender uma causa. Algo maior para as pessoas acreditarem. Qual é o sentimento que você tem que ter? Qual é o raciocínio que você tem que começar a entender? Qual é a minha causa? Qual é a sua causa? Por que você faz o que faz? Você não vai conseguir se destacar no mercado se você não tiver um grande porquê. Não vai. Davi, eu não tenho porquê, eu faço só por dinheiro, então encontre um porquê. Porque você não faz só por dinheiro, você só não tem dinheiro. A hora que você tiver dinheiro, você vai ter que encontrar um porquê. Não adianta você só ter dinheiro. Faz sentido ou não, galera? Então essa é a ideia. Eu preciso encontrar um porquê maior. Vocês viram o vídeo do Steve Jobs? O que ele expôs ali? O porquê. Então eu preciso trazer esse porquê com clareza para minha comunicação, para que quando as pessoas cheguem no meu Instagram, para que quando as pessoas cheguem no meu YouTube, o que elas façam? Elas me percebam como um líder de movimento e não como simplesmente um especialista. Para isso eu preciso me posicionar no topo dessa pirâmide. E aí sim, existe uma estrutura específica para você fazer isso. Existe uma estrutura específica para você fazer isso. Que estrutura é essa? Passa aí, por favor, meu querido. Que estrutura é essa? Olha que doideira. Mesma ideia, né? Olha que doideira. Apple. Ah, topo da pirâmide, é movimento. Nike. Então o que a Apple vende? Ela não vende iPhone, ela vende Think Different. E esse é o primeiro passo da estrutura, que eu já vou explicar para vocês. Segundo passo. Nike, o que ela vende? É tênis ou é just do it? Apenas faça. Percebe? Então, as marcas mais valiosas do mundo vendem movimentos, não produtos. Passa, por favor, irmão. Como é que eu faço para criar um movimento, então? Agora é o momento que a galera buga a cabeça. Como é que eu faço para criar um movimento, então? Na primeira fase, Davi, você falou, então, que na sua metodologia existem 3 fases, certo? Existem 3 fases. A primeira fase é a fase de percepção. A segunda, propagação. A terceira, fidelização. Qual a primeira fase, então? É o construir a história do meu movimento. Todos os movimentos do mundo, eles têm 4 pilares. Eles vão ter 4 pilares, 4 princípios. Beleza? Que precisam estar claros para que funcione a brincadeira. Qual o primeiro pilar? O primeiro pilar é o grande ideal. O que é o grande ideal? Anota aí. O grande ideal é a frase de efeito, slogan ou sigla que resume a causa do seu movimento. Então não adianta o seu grande ideal do seu movimento ser nossos celulares são bons, meu curso de inglês é bom, minha mentoria é boa, tenha liberdade financeira, né? Aquela coisa piegas, boba. Não. O que tem que ser o grande ideal do seu movimento? O grande ideal do seu movimento ele tem que ser uma frase de efeito, slogan ou crença forte, ou sigla no caso, que resuma o seu movimento. Exemplos, Davi. Apple, Think Different, é o grande ideal da Apple. Nike, Just Do It, é o grande ideal da Nike. Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é o grande ideal do Bolsonaro. No meu caso, servir, ser visto e ser lembrado. É nisso que eu acredito. É isso que eu acredito que todo idealista veio ao mundo para fazer. Servir, ser visto e ser lembrado. Então eu coloco isso como grande ideal. Davi, o teu rolê é sobre criação de movimento? Não, não é sobre criação de movimento. É sobre servir, ser visto e ser lembrado. Criação de movimento é o meio. Então olha que insight do caralho que eu tô te dando aqui. O teu produto, o teu mecanismo único, ele é só o meio para atingir a sua causa.
Doideira, né? Então, o teu produto, ele é só o meio para atingir a sua causa. Ele é só o meio para atingir a sua causa. Percebe? Então, a primeira clareza é minha causa e o meu mecanismo único, que é o meu meio, vai ser o meio para atingir isso. Outros exemplos, né? Você tem lá Black Lives Matter, né? Black Lives Matter é um grande ideal. Você tem lá o Pablo Marçal, quem é bom em desculpa não é bom é mais nada. Você tem o Ícaro de Carvalho, minha pátria é minha família. Estão percebendo o padrão? Até no cristianismo, gente. Amai a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Então perceba, tudo aquilo que move multidões, tudo aquilo que de fato enche as pessoas de poder na vida, não precisa bloquear a Rosane não, gente. Deixa ela aí, coitadinha. Deixa ela aí, coitada. Então qual que é o lance, ó? Tudo aquilo que move multidões, tudo aquilo que chama atenção sempre tem um grande ideal. Escreve assim, grande ideal. Escreve assim, grande ideal. O que é o grande ideal? O grande ideal, ele é a frase de efeito, slogan ou sigla que remete ao teu movimento. Beleza? Então, o que você tem que fazer o exercício? Qual a tua causa? Escreve aqui pra mim. Qual a tua causa? Qual a tua causa? Tua causa. No que você acredita? O que de fato para você é importante? O que você acredita muito mais? Como é que você vai salvar as pessoas de fato? Por que você faz o que você faz? Você vai resumir essa causa em um slogan, frase de efeito ou sigla, que vai formar o seu grande ideal. Minha pátria é minha família. Think different. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Servir, ser visto e ser lembrado. Alguns que a gente criou para os nossos clientes. O do Alan Nicholas, apenas pense. O do Alan Spadoni, dar certo é decisão. Olha que doideira, olha que massa. Teve um que a gente criou pro Brunão, QTFA, que é quem trabalha faz acontecer. QTFA, quem trabalha faz acontecer. Olha que massa. Todos bem diferentes uns dos outros. Todos bem diferentes. Tem um que tá fazendo um monte de dinheiro agora, que é o Dudu Boaventura. Honra cria riqueza. Então percebe? Todos têm um grande ideal e isso faz o movimento deles ser muito forte. Isso faz as pessoas repetirem esse slogan. O Dudu virou pra mim e disse assim, Davi, cacete, bicho, eu fiz a live e no final da live um monte de gente ficou escrevendo honra cria riqueza, honra cria riqueza, honra cria riqueza sem eu pedir. Do caralho, né? Esse é o poder de um bom grande ideal. Todo movimento que tem um grande ideal forte, ele tem uma capacidade de chamar a atenção das pessoas muito maior. Beleza? Segundo ponto do movimento. Joga aqui no meio, por favor. Segundo ponto do movimento. O inimigo. Não, pode voltar ali, mas só jogar para a câmera do meio. O inimigo. O que é o inimigo, Davi? O inimigo é o sistema externo que é culpado pelas dores da sua comunidade. Então, talvez, eu vou te mostrar um motivo aqui pelo qual você não está vendendo, tá? Na hora que você fala das dores, alguém já te falou assim, ó, tem que bater na dor da tua audiência. Quem já ouviu isso aqui? Tem que bater na dor da sua audiência. Bate na dor, dor. O problema é que vocês batem na dor errado, vocês não sabem bater na dor da maneira certa. Como assim, Davi? Muito simples, olha só. Quando você fala em bater na dor, normalmente você bate na dor e você culpa o outro. Você culpa o seu cliente pela dor que ele tem. Mas qual é o problema? O problema é, quando eu te culpo pelo problema que você tem, é muito mais difícil eu conseguir te ajudar, porque você vai se sentir culpado. Então, o que é mais inteligente eu fazer? Em vez de eu dizer, tá? 2 exemplos aqui. Em vez de eu dizer, você tá gorda porque você é uma sedentária, não fecha a boca e não treina. Pô, o peso disso pra pessoa. Como é que eu quero que ela saia do lugar? Como é que eu quero que ela se mova se eu chego pra ela e dou essa porrada? Agora, se eu viro pra ela e digo assim, olha, se você tá gorda, eu te entendo, é que a indústria alimentícia fica enchendo tua comida de veneno, e por isso, por mais que você tente se alimentar bem, nem adianta, não adianta comer salada, porque a salada tá cheia de agrotóxico. O que eu tô fazendo? Eu tô posicionando um inimigo maior. Então a pergunta que você vai ter que se fazer também é, qual é o inimigo maior da minha narrativa? Qual é o inimigo maior do meu movimento? Todo movimento ele precisa ter um grande ideal e ele precisa ter um inimigo maior. No caso do Bolsonaro, os comunistas. No caso da Apple, o status quo. Percebe? Sempre tem um inimigo maior.
Faz sentido? Então, primeiro ponto para criar um movimento, um grande ideal. Segundo ponto para criar um movimento, um inimigo, que sempre será o culpado pelas dores e frustrações da comunidade. Davi, minha comunidade não tem dores e frustrações, então tu não ajuda ninguém a nada, né? Porque se você está ensinando alguma coisa na internet é porque normalmente você resolve dores e frustrações das pessoas. Senão teu produto serve para quê? Senão seu produto não serve para nada, correto? Então qual que é o lance? Eu tenho que ter o inimigo. Além do inimigo, Davi, eu tenho que me posicionar como líder. Tá? Eu tenho que me posicionar como líder. E não só como professor. Então todo movimento tem um grande ideal, um inimigo e um líder. E esse líder tem dois elementos, tá? Um chama-se marca pessoal. E dentro de marca pessoal, você tem três coisas. Então anota aí, tá? Como é que você vai construir um posicionamento atraentíssimo como líder? Tem três coisas dentro de marca pessoal. Posicionamento, narrativa e energia. Vocês sabem a diferença ou não? Entre posicionamento, narrativa e energia. Normalmente as pessoas confundem isso aqui. E aí, quando a galera vai falar de arquétipos, eles ficam botando umas máscaras, fazendo cara de que estão segurando o peido e fazendo cara de mal assim, né? Achando que é isso que vai passar autoridade, mas não é. O que passa autoridade é a verdade. O que passa autoridade é o coração. Me perguntam assim, Davi, qual você acredita que é a métrica mais poderosa para vender no digital? E eu te respondo facilmente. Chama-se BNO. O que é BNO, Davi? É brilho no olho. Essa é a métrica que mais aumenta a tua taxa de conversão no digital. Brilho no olho. Eu duvido, tu com a maior copy marcadinha em teleprompter, com a tua cara de arquétipo segura-peido, eu duvido você conseguir aguentar no ao vivo com alguém que tem brilho no olho no que faz. Você não aguenta. Você não aguenta. Não aguenta. Por quê? Porque o cara é de fato líder. Então, liderança de movimento não é algo que se fala. Liderança de movimento é algo que se vive. Repito, liderança de movimento é algo que não se fala. Liderança de movimento é algo que se vive. Você vai ter que viver como líder de movimento. Ser de fato. Mostrar a tua verdade de maneira autêntica. E aí, naturalmente, você vai atrair pessoas. Então, o que é posicionamento? Posicionamento é como eu me posiciono. Por exemplo, eu me posiciono como conselheiro dos idealistas, número 1 em criação de movimento. Esse é o meu posicionamento. Qual o seu posicionamento? Podemos te ajudar a criar. O que é narrativa? É como o meu cliente me percebe. E aí tem vários detalhes na construção dessa narrativa. E o que é energia? É a energia que eu transmito. Então, por exemplo, uma dica sobre energia, tá? Se você fosse um elemento da natureza, se o teu Instagram fosse um elemento da natureza, né? Um elemento. Tua empresa fosse um elemento da natureza, qual elemento seria? Qual elemento seria? Isso define a tua energia. Se é mais água, se é mais terra, se é mais fogo, se é mais ar? Hein? Me diz aí. E além disso, eu tenho que ter uma comunidade. Então, quais são os 4 pilares para construir uma percepção forte como líder de movimento? Anota. Um grande ideal, um líder, posicionamento como líder, um posicionamento de líder, um inimigo e uma comunidade. Se eu tenho essas 4 coisas claras na minha narrativa, se eu tenho essas 4 coisas claras na minha comunicação, fica muito mais fácil atrair as pessoas certas, porque elas vão ser atraídas por uma causa e vão comprar por uma promessa. Normalmente o erro que vocês têm é querer atrair pela promessa e vender pela causa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu preciso atrair pela causa, porque é muito mais fácil vender para quem já se conecta com você. É muito mais fácil vender para quem já acredita no que você acredita. Então vocês entenderam isso aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou responder uma boa pergunta sobre isso aqui. Do caralho isso aqui, né? Isso aqui, galera, nego paga 100 mil em Mastermind pra ter explicado e entende errado. Eu já fui em Mastermind, onde falaram, Davi, vem um cara palestrar sobre movimento aqui, bicho, mas fraco, velho. Fala aí. Fui lá, falei, a galera que fatura 1 milhão falou, caralho, isso aqui vai aumentar muito a minha taxa de conversão. Por quê? Porque conta uma historinha, cara. Essa história do movimento, ela é uma história nativa do ser humano. É isso que vocês têm que entender. Ela é uma história pela qual o ser humano já busca. Ela é uma história pela qual o ser humano já busca.
Todo ser humano quer algo para acreditar, que é o grande ideal, algo para lutar contra, que é o inimigo, alguém para seguir, que é o líder, e um lugar para pertencer, que é a comunidade. Faz sentido ou não? Só uma pergunta para vocês. O slide que tá é o atualizado? É? Tá, então beleza. Passa aí o slide, por favor. Davi, como encontrar o grande ideal? Então, aí você vai ter que estar nos nossos programas mais avançados para eu te mostrar. Por exemplo, um dos clientes nossos que aprovou isso aqui, comprovou isso aqui, executou isso aqui e tem muito resultado. Não sei se vocês conhecem, Alan Spadoni. Spadoni, ele é o maior da micropigmentação do Brasil. Tá? Ele é o maior da micropigmentação do Brasil. Ele fatura múltiplas centenas de milhões por ano. Mais respeitado nessa área, autor best-seller, e eu ajudei ele com 2 movimentos, especificamente, tá? Em mentoria individual. Ele foi meu cliente de mentoria individual, vou contar esse case para vocês. Primeiro case, nós estruturamos toda a narrativa de movimento dele sobre micropigmentação. Então a gente disse que agora ele não vendia micropigmentação, mas ele tinha uma frase que é dar certo é decisão. Dar certo é decisão. Então, quando o Alan chega para as decididas, que são a comunidade dele, e diz dar certo é decisão, percebe que ele não está vendendo micropigmentação? Percebe que ele não está vendendo aprenda a fazer sobrancelha? Ele está vendendo uma causa. Mulher, dar certo é decisão. E micropigmentação é só o caminho para que você possa tomar a decisão de dar certo. Olha como funciona mais, olha como fica mais sexy, olha como é que faz mais sentido. Vocês estão pegando ou não? Vocês estão entendendo a profundidade disso aqui? Outro case absurdo. Isso aqui fez ele lançar as franquias dele e tá com quase 100 franquias vendidas agora, tá? Isso aqui, do dar certa decisão e toda essa narrativa facilitou pra caramba o faturamento das franquias. E outro ponto, outro case nosso junto. Ajudei ele na construção do mastermind dele, o Casa Branca. Ele me chamou, mentoria individual, passei 7 dias em Jundiaí com ele, individualmente, de maneira personalizada. Criamos toda a narrativa do mastermind, Casa Branca Mastermind, que hoje eu faço parte. E no lançamento do mastermind, num evento presencial, ele converteu quase a sala inteira num ticket de R$200 mil. Então o Spadoni cria o Casa Branca, cria uma narrativa de movimento, é percebido como um líder de um novo movimento e vende quase 100 tickets a R$200 mil em uma sala. Faz as contas aí. Só para você entender o poder disso aqui. Davi, que massa, teu acompanhamento individual. Posso ter a possibilidade de ter o teu acompanhamento individual? Pode. Pera aí, Davi, você vai fazer um pitch e vai acabar a aula agora? Não, a aula nem começou, tá? Isso aqui foi só o começo, eu só te expliquei a primeira fase, que é percepção. Eu ainda vou te explicar a fase de propagação e a fase de fidelização. Mas antes, eu quero abrir uma oportunidade aqui. Eu vou abrir nessa live uma vaga para você estar na minha mentoria individual. Como ela funciona? Passa aí, irmão. Então, como funciona a minha mentoria individual, meu programa de mentoria, onde eu individualmente vou criar com você seu movimento, seu ecossistema de comunidade, seus funis de doutrinação, para você faturar múltiplos 8 dígitos, tá? Passa aí, por favor. O que você recebe estando na minha mentoria individual? Você tem acesso a um laboratório presencial comigo. Então você vai vir presencialmente aqui em Floripa, eu vou passar um dia inteiro com você e vou criar com você na prática o seu movimento através das ferramentas práticas da nossa metodologia. Eu vou criar o seu ecossistema de comunidade, vou desenhar cada mito, rito, doutrina, narrativa, estrutura, símbolo, tudo com você. Eu vou desenvolver os teus funis de doutrinação para você aumentar muito o teu ROI e tua taxa de conversão. E após isso, você vai ter um call mensal comigo durante um ano inteiro. Durante um ano inteiro, você vai ter um call mensal comigo. Beleza? Um call mensal comigo durante o ano inteiro. Você vai ter acesso à metodologia, aos playbooks da metodologia, a todo passo a passo, copiar e colar para você só executar. Você ainda tem acompanhamento dos nossos times de consultores para o teu time
e a gente te entrega um manual completo do seu movimento em forma de um brand book, de um manual de marca. Davi, quanto isso custa? Se fizer sentido para você que está aqui ao vivo, 120 mil por semestre ou 240 mil por ano. Tá certo? 120 mil por semestre ou 240 mil reais por ano. Se fizer sentido para você, clica aqui, o meu time vai mandar, tanto no YouTube quanto no Zoom, o nosso link de aplicação. Davi, não tenho 240 mil, não tenho 120 mil, não aplica, tá tudo bem. Você vai em algum momento ter uma oportunidade mais tranquila de ter acesso a mim. Uma oportunidade mais próxima, mas que ao mesmo tempo não é de um valor tão alto. Aqui o jogo é para quem já fatura múltiplos 6, 7 dígitos e está a fim de escalar. Beleza? Então solta o link aí, meus queridos. Esse aqui é o meu programa de mentoria individual, onde você tem individualmente o meu acompanhamento e ele custa 240 mil por ano ou 120 mil por semestre, beleza? Vamos continuar a aula que eu nem comecei, só entreguei a primeira fase aqui. Se faz sentido para você, só clicar e aplicar. Você vai ser selecionado, vai receber um contato do meu time e se a gente te aprovar, você paga os 120 mil ou 240, você escolhe e a gente de fato faz você ter acesso próximo a mim. Passa o slide aí, irmão, vamos continuar a aula. Basicamente essa é a segunda fase então, que é a fase de propagação. O que é a fase de propagação? Vamos lá. Depois que eu criei o meu movimento, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver uma coisa chamada funis de doutrinação, que vão aumentar a escala dos meus funis de vendas, que vão fazer eu vender com mais facilidade e atrair a audiência certa. Isso que vocês estão vendo aqui ao vivo é o framework completo dos funis de doutrinação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o meu conteúdo em 3 linhas de conteúdo. Eu já vou explicar isso aqui com mais calma sobre Instagram especificamente, tá? Então eu vou dividir o meu conteúdo em 3 linhas de conteúdo. Divida o seu conteúdo em 3 linhas. Uma linha de atração, uma linha de consciência e uma linha de aquecimento. Beleza? Uma linha de atração, uma de consciência e uma de aquecimento. Você tem essa clareza hoje ou não? Você já sabia isso aqui ou não? Então você tem que ter um tipo de conteúdo que é conteúdo para atrair pessoas novas. Você tem que ter um tipo de conteúdo que é um conteúdo para conscientizar as pessoas que chegaram. E você tem que ter um terceiro tipo de conteúdo que é para aquecer as pessoas que já estão conscientizadas. Normalmente as pessoas no mercado digital só fazem um tipo, que é o de atração. E é por isso que elas ganham audiência e têm taxa de conversão baixa. E o pior, elas não rodam anúncio em cima disso. Elas não criam estruturas de conteúdo para toda vez que estiver chegando gente, eles estarem sempre atraindo novas pessoas, conscientizando e aquecendo para uma oferta. Então você vai dividir o seu conteúdo em 3 linhas: atração, consciência e aquecimento. Davi, é só isso? Não, antes você tem que estar posicionado como líder de movimento. E aí, se fizer sentido para você que eu crie o seu movimento, todos aqueles pilares, grande ideal, líder em 1000 comunidade, aplica aí para nossa mentoria individual. Beleza? Além disso, além das linhas de conteúdo, eu vou criar catalisadores de resultado. Então eu vou criar evento catalisador, eu vou criar viralização direcionada, eu vou criar campanhas de desafio para todas essas pessoas que estão chegando. Então acompanhe o meu raciocínio. Eu atraio as pessoas certas, porque eu me comunico como líder de movimento da forma correta, então naturalmente eu vou atrair a audiência certa. Depois que eu atraio a audiência certa, o que eu faço? Eu gero nível de consciência. Escreve aí, existem 4 níveis de consciência. Consciência de problema, consciência de produto e consciência de solução. Antes disso é o inconsciente. Então eu tenho inconsciente, consciência de problema, consciente de produto e consciente de solução. Então depois que eu te atrair, e existe uma estratégia específica para atrair, que eu já vou te mostrar nessa live aqui, o que eu tenho que fazer depois? Eu tenho que gerar maior nível de consciência. Maior nível de consciência. Então eu te atraí, conscientizei e aqueci. Enquanto eu te aqueço, eu vou criar eventos catalisadores, que são eventos de lançamentos antes dos seus lançamentos, que aumentam muito a taxa de conversão. Eu vou criar viralizações direcionadas e campanhas de desafio para colocar a minha audiência em movimento, para colocar eles engajando comigo e fazendo parte. Não é só sobre ensinar, é sobre viver junto. Olha que doideira, não é sobre ensinar. O cara que vende muito ensinando inglês não é o cara que ensina inglês, é o cara que vive o inglês enquanto vive com a audiência. Ele vive o inglês junto com a audiência.
Eu vivo criação de movimento junto com vocês. O cara que explode no fitness, ele vive o lifestyle fitness junto com a audiência e para ensinar de vez em quando. Essa é a diferença do professor para o líder de movimento. Tá fazendo sentido ou não? Então essa é a primeira estrutura dos eventos de propagação, da estrutura de propagação. Davi, o que é CNP? Crença, narrativa e promessa. É a estrutura específica que eu tenho que seguir para vender rápido para uma pessoa. Normalmente as pessoas demoram a vender, por quê? Porque elas primeiro captam pela promessa, para depois, só depois que o cara compra, trazer as crenças. Tá errado. Eu preciso captar pela crença, reter pela narrativa e converter pela promessa. Então capta pela crença, retém pela narrativa, converte pela promessa. Fez sentido sim ou não? Vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui? Vamos aprofundar. Passa aí, irmão. Davi, como é que eu então crio conteúdo de atração, consciência e aquecimento? Quais são os pontos de atração, consciência e aquecimento? Vamos lá. Atração. Eu tenho 6 gatilhos de atração. Então, como eu crio um conteúdo de atração? Conteúdo de atração, detalhe, depois que eu já estou posicionado como líder de movimento, tá? Se eu não me posiciono como líder de movimento, nada disso aqui funciona. Vai ficar feia a narrativa. Você vai estar criando aleatoriamente e você não vai ter unissonoridade. O que é unissonoridade? É quando toda a narrativa combina. É quando todo o posicionamento combina. Tudo tem que contar uma história só. Estamos combinados? Então, beleza. Como é que eu crio conteúdo de atração? 1. Polêmica. 2. Crença forte. 3. Curiosidade. 4. Afirmação contraintuitiva. 5. Identificação. 6. Recompensa rápida. Então, esses aqui, eles são os ganchos de atração para atrair as pessoas certas. Eu vou sempre estar ensinando alguma coisa, mas eu vou usar um gancho de polêmica, crença forte, afirmação contraintuitiva, recompensa rápida ou curiosidade para engajar mais essas pessoas comigo. E para fazer elas virem mais rápido. Por que esses 6, Davi? Porque são o quê? Eles são ganchos de contágio social. Então são pontos que psicologicamente geram contágio social. Toda vez que eu falo uma polêmica, exponho uma crença forte, trago uma curiosidade, trago uma afirmação que é contraintuitiva, trago algo que a pessoa se identifica ou uma recompensa rápida, o que acontece? Eu chamo a atenção. E eu não sei se você sabe, mas a moeda mais valiosa hoje não é o dinheiro, é a atenção. Então eu preciso ser bom em chamar a atenção das pessoas, para isso eu preciso de atração. Depois que eu atrair essas pessoas, acompanha comigo, o que eu vou gerar? Eu vou gerar consciência. Então eu vou trazer educacional de problema, educacional de solução. Então eu tenho que ter esses 2 tipos de conteúdo. Conteúdo educacional de problema e conteúdo educacional de solução. O que é o educacional de problema? É o que fala para as pessoas sobre a consciência do problema. Dá para elas consciência do problema. A pessoa tem uma dor, eu vou dizer para ela o real problema que ela tem. Ela vai querer resolver. E aí eu faço o educacional de solução, mostrando para ela a solução desse problema. Eu vou trazer quebra de paradigma, que é quebrar crenças limitantes que a pessoa tem sobre o meu mercado. Eu vou trazer estudos de caso ou análises. Eu vou trazer conteúdo técnico, né? Teórico e técnico. E eu vou trazer um detalhe aqui, tá? Que é algo extremamente poderoso, que é ter o técnico teórico e o técnico prático. Eu tenho que diferenciar os 2. Então são esses 6 tipos de conteúdo de consciência. Vocês estão pegando ou não? Cara, vocês têm que estar anotando isso aqui. Isso aqui é o ouro, é uma clareza absurda. Você nunca mais vai ter dificuldade de produzir conteúdo e se posicionar se você entender isso aqui. Então, Davi, se eu quero atrair a atenção, se ele é um conteúdo de atração, o que ele tem que ter? Polêmica, crença forte, afirmação contraintuitiva, recompensa rápida ou curiosidade. Davi, se eu quero gerar consciência, o que eu preciso ter? Educacional de problema, educacional de solução, quebra de paradigma, estudo de caso, teórico técnico ou técnico prático. E conteúdo de aquecimento, Davi, o que eu preciso ter na estrutura de conteúdo de aquecimento? Eu preciso ter testemunho ou case, eu preciso ter vida pessoal, eu preciso ter antecipação de eventos, eu vou criar sequências para venda, eu vou ter conteúdo inspiracional e conteúdo de autoridade. Beleza?
Então essa é a estrutura para você de fato conseguir criar conteúdos que atraem as pessoas certas. Detalhe, todo esse conteúdo precisa ter a narrativa do seu movimento. Todo esse conteúdo precisa ter a narrativa do seu movimento. Passa aí, por favor, o slide, irmão. Como isso fica no feed de fato? Né? Como isso tem que ser no teu feed? Tem que ser assim, ó. Na foto de perfil, você tem que ter uma marca pessoal forte. Tá certo? Na bio, você precisa ter um posicionamento claro, uma autoridade clara, algum tipo de prova social ou contexto ou conexão, e você precisa depois gerar ali um CTA, um Call to Action. Isso é estrutura, cursinho de Instagram, básico. O ouro tá aqui no feed. O que eu tenho? Eu tenho uma autoridade instantânea. Qual tem que ser o meu primeiro post, Davi? Autoridade instantânea. Qual tem que ser o meu segundo post, Davi? Doutrinação ou vida pessoal. Conexão, no caso. Então eu tenho autoridade instantânea, conexão e doutrinação. E essa é a linha que eu tenho que ter no meu feed. Vocês estão vendo? Autoridade instantânea, doutrinação e conexão. Então o cara entrou no teu feed, o que ele tem que ter lá? Ele tem que ter um manifesto, que é a doutrinação, é o manifesto do seu movimento. Ele tem que ter algo que gere conexão com você e ele tem que ter algo que gere autoridade instantânea. E depois, Davi, embaixo, como é que tem que ser a seguida dos meus posts para que eu consiga, de fato, atrair as pessoas certas, doutriná-las e vender? Eu vou ficar alternando entre atração, consciência, aquecimento, atração, consciência, aquecimento, atração, consciência, aquecimento. Atração é para captação, consciência e aquecimento é para conversão. Beleza? Faz sentido ou não? Cara, isso aqui tá absolutamente prático. Seriam esses posts fixados? Exatamente, Eduardo. Os 3 da primeira linha estão sempre fixados. Por quê? Porque é a primeira impressão. Então, na primeira impressão, eu já tenho que gerar. Eu já tenho que gerar autoridade, o cara falar, esse cara é pica. Depois, nossa, me conectei com ele. Depois, caramba, comprei esse movimento. Entenderam a estrutura? É assim. O que vocês acham que eu deixo meu manifesto fixado lá? Depois, atração, consciência, aquecimento. Atração, consciência, aquecimento. Atração, consciência, aquecimento. Entendeu, Eduardo? Tamo junto. Davi, e como fica nos stories? Eu entendi no feed. Como é que fica nos stories? Passa aí, irmão. Stories é isso aqui. Imagina um reloginho. Imagina um reloginho. Tá? Esse círculo é um reloginho. O que eu tenho que começar para conseguir te vender? Eu primeiro tenho que gerar conexão. Depois da conexão, ativação. Depois da ativação, doutrinação. Depois da doutrinação, conversão. Percebe que é uma linha psicológica? Não estou tirando essa perna da minha cabeça. É como funciona a psicologia. Pensa aí como é que é um relacionamento com a pessoa, né? Você está saindo com um homem, você está saindo com uma mulher, você conheceu lá a tua esposa. Como é que foi esse rolê? Primeiro você gerou conexão. Depois você foi ativado, instigado de alguma forma. Depois você foi doutrinado pela pessoa a gostar dela. Doutrinação não é algo ruim, gente. Doutrinação é basicamente elevação de nível de consciência. Doutrinação é uma elevação de nível de consciência intencional. E conversão. A conversão é no momento que você foi lá, né, para os bem bons. E aqui a gente tem as estruturas de conexão, de ativação, de conversão e de conexão. Davi, você vai explicar cada um? Não. Isso aqui a gente ensina detalhadamente dentro dos nossos programas mais avançados e eu vou te dar 10 segundos para tirar um print. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Passa o slide. Dei para tirar o print. Beleza, Davi? Isso aqui é ouro também. Como é que eu faço para transformar essa estrutura, então, que você mostrou em um funil? Para vender muito mais. Para aumentar a taxa de conversão dos meus funis. Para fazer meus lançamentos faturarem mais, minha mentoria vender mais, meu curso vender mais. Como é que eu faço isso? A estrutura é essa aqui. É a visão macro dos funis de doutrinação. Então, qual que é a lógica? A lógica é crença, narrativa e promessa. Capta pela crença, retém pela narrativa, converte pela promessa. Normalmente, a atração vai ser por crença, consciência vai ser por narrativa, promessa vai ser por aquecimento. Então
eu tenho um funil de crença e um de narrativa e um de promessa, rodando ao mesmo tempo. Como assim um funil, Davi? Eu vou pegar conteúdos do meu Instagram, que são dessas estruturas, e vou impulsioná-los para público frio. Todos eles vão elevar nível de consciência da minha audiência. Eu vou pedir para o meu gestor de tráfego pegar esse público e jogar nos meus funis de vendas. Então, no geral, como é que vocês fazem, Davi, para fazer tantos milhões investindo tão pouco? Né? Por exemplo, cara, se eu falar o quanto o Alan investiu em tráfego, vocês se assustam. Não o Alan Nicolas, o Alan... não o Alan Spadoni, o Alan Nicolas, que é o que fez 2 milhões essa semana, que eu falei que eu já tinha ajudado as pessoas a faturarem 60 milhões, agora é 62. 3 mil reais em tráfego. Não, Davi, peraí. 3 mil reais em tráfego para faturar 2 milhões. Isso não existe. Existe. Te comprovo isso. Membro do nosso programa. Porque ele dominou a criação de movimento. Aí fica fácil fazer esse resultado. Então, no geral, só para vocês entenderem a estrutura. São funis de doutrinação que emendam nos teus funis de vendas e que jogam para os teus produtos. Então, os funis de doutrinação emendam nos seus lançamentos perpétuos e eventos. São funis de doutrinação sempre rodando, trazendo sempre audiência nova e doutrinando sempre essa audiência nova, apontando para os meus lançamentos perpétuos e eventos. E tudo isso gera rios de dinheiro. Ó, em 2 semanas investi 300 e faturei 45 mil. Ai, papai, que coisa maravilhosa. 300 reais de investimento, 45 mil. Mas se eu tivesse botado 15 mil. Ai, ai, que coisa fácil. Chega a ser impressionante. Tá fazendo sentido ou não, galera? Mais 5 segundos pra printar, hein? Isso aqui é só pra programa fechado. 10, 9, 8, 7, 6. Já foi. O bagulho é, pra você entender. Pra você entender. Davi, como é que eu faço, então, para você me ajudar a executar isso aqui? Detalhe, eu tô na segunda parte da aula, tá? Eu não fui para a terceira parte ainda, que é a fidelização, que na minha visão é a mais pica. É a mais foda, é a mais... Você fala, caralho, que bagulho foda. Que é, de fato, como transformar clientes em fiéis e evangelizadores do seu negócio. Então, até aqui você entendeu 3 coisas. Você entendeu o que as pessoas realmente compram, e que elas não compram produtos e sim movimentos, e que os maiores do mercado não são experts, são líderes de movimento. Você entendeu isso aqui, não entendeu? Escreve sim. Depois, você entendeu como construir meu movimento. Você já entendeu como construir seu movimento, eu te abri. Ah, Davi, como é que eu crio cada coisa? Calma, eu vou te abrir uma oportunidade. Óbvio que eu vou te abrir uma oportunidade, né? E depois você entendeu como propagar isso para fazer muita grana, para escalar muito o teu negócio, para vender num nível assustador e criar um conteúdo que atrai as pessoas certas. Davi, o que você vai me mostrar agora? Lembra que eu abri a minha mentoria individual e que você provavelmente não possa participar da minha mentoria individual? Que tá tudo certo, faz parte, tá? Cada um no seu momento. Eu quero abrir a oportunidade da gente cuidar de você de perto aqui. Detalhe, eu ainda não acabei a aula. Ainda vai ter a parte da fidelização, que na minha visão é a mais foda. Mas eu vou te mostrar como é que você vai poder estar aqui perto de mim. Como é que você vai poder estar comigo aqui em Floripa, como é que você vai poder ter o meu olhar, que criei tudo isso aqui, tá? Isso aqui você não vai encontrar em nenhum livro. Você não vai encontrar em nenhum curso na internet. Em nenhuma outra mentoria de nenhuma outra pessoa. Porque eu, Davi Ribas, de punho próprio, desenvolvi cada uma das estratégias e validei na prática. Passa aí, por favor, irmão, o slide. Olha que interessante. Alan Nicolas, que eu falei do case, fez 2 milhões no lançamento essa semana investindo 3 mil reais. Tá? Empresário, líder do movimento lendário, número 1 em criação de segundo cérebro com IA. E com a ajuda do marketing ideológico, foi muito interessante, porque ele chegou na nossa imersão no ano passado. O Alan fez ano passado a nossa imersão e o programa de implementação. E após o programa de implementação, ele tinha acabado de criar a comunidade dele. Então a comunidade dele nasceu ano passado, quando ele iniciou no nosso programa de implementação. E hoje, menos de um ano depois, 8 meses depois, ele entrou no programa de implementação e subiu para o Mastermind depois. 8 meses depois, ele está faturando múltiplos 7 dígitos por mês. Fez um lançamento de 7 dígitos no início do ano, fez outro agora, vai fazer mais um.
Ele dominou a arte da liderança de movimento. Ninguém para o cara desse, ele não tem nenhum concorrente no mercado, porque ele dominou como é que se posiciona como líder de movimento. Davi, de qual programa ele fez parte? Eu vou te apresentar esse programa agora, para que você, assim como o Alan, possa ter resultados como esses. Davi, como é que eu sei que eu vou ter resultados como esse? Eu não sei se tu vai, mas o ponto é, se eu tô indo para São Paulo e eu tenho um Waze para ir para São Paulo, eu consigo chegar em São Paulo? Sim ou não? Consigo chegar em São Paulo, porque eu tenho um Waze, eu tenho um caminho, eu tenho um mapa. O que o Alan teve e o que você vai ter é exatamente esse mapa. Passa o slide, por favor. Então, que mapa é esse, Davi? O mapa é o nosso programa de implementação. Fora a mentoria individual, que custa 240 mil por ano, 120 mil por semestre, esse programa de implementação, ele é a forma mais próxima, exclusiva e de perto de eu cuidar de você, na prática, tá? Como é que ele funciona? Passa aí. Então, o nosso programa, ele tem algumas fases, beleza? Acompanha aqui comigo se faz sentido para você. A primeira fase é a fase de iniciação. Então, assim que você falar com o meu time, for selecionado, tá? É óbvio que você vai ter que ser selecionado. Eu não vou te abrir aqui um link de compra, você vai comprar. Você vai ter que ser selecionado pelo meu time. Quando você for selecionado e fizer o investimento, meu time vai te chamar e vai traçar, baseado na nossa metodologia, um consultor licenciado meu vai traçar, baseado na nossa metodologia, um plano de ação individual para você aplicar tudo aquilo que eu já te mostrei hoje e o que eu ainda vou te mostrar. Beleza? Então, entrando no programa, a primeira coisa que você recebe é um programa de plano de ação individual. Então, você tem o teu onboarding, você recebe um plano de ação, nós te liberamos os acessos às nossas aulas, às nossas trilhas de implementação, nossa comunidade, para você já degustar do nosso conteúdo a nível mais profundo. Depois que for feito o teu onboarding e for traçado um plano de ação para você, o que você vai fazer? Você vai passar 3 dias comigo aqui em Floripa. 3 dias de imersão presencial comigo, sem mais nenhum palestrante. Não é um eventinho palestra, esses mastermindzinho de 100 pau, que o cara sobe no palco, cobra 100 mil para cada um ir ali, e bota um monte de palestrante de fora para dar autoridade pro evento. São 3 dias comigo, onde você vai receber a apostila da nossa metodologia, onde você vai receber o workbook prático da nossa metodologia, e eu vou em 3 dias com você e mais alguns empresários extremamente selecionados na sala criar o teu movimento, o teu movimento. O teu movimento. Não te mostrar como criar movimento e tu se vira. Eu vou criar junto com você. Além disso, nós vamos criar teus funis de doutrinação e o seu ecossistema de comunidade na prática, junto com você, presencialmente. Tá? Em 3 dias de implementação em Florianópolis. Essa implementação acontece de 2 em 2 meses. Beleza? Depois disso, você vai ter 6 meses de acompanhamento. Então, como se não bastasse você ficar 3 dias comigo e eu criar na prática o movimento junto com você, e eu criar na prática tudo isso que eu estou te ensinando e que parece complicado de aplicar, mas não é. Além disso, você vai receber 6 meses de acompanhamento comigo e com o meu time para olhar individualmente para o seu projeto, para olhar individualmente para o teu negócio e te fazer escalar. Beleza? Para olhar individualmente para o seu negócio e te fazer escalar. Durante 6 meses, para garantir que você tenha resultado, durante esses 6 meses. E depois disso, a gente vai ter uma celebração. O que é a celebração, Davi? Depois dos 3 dias de imersão e dos 6 meses de acompanhamento, você vai subir num palco comigo, do nosso evento anual da comunidade, e eu vou te entregar uma placa de premiação na mão pelos milhões que você vai ter feito nesse processo. Como eu te disse, o que eu tô te vendendo aqui não é o quê. Por que essa live é gratuita, Davi? Porque eu tô te mostrando o que fazer, não como. Como? A gente tem um programa que te entrega esse como de maneira extremamente prática. De maneira extremamente prática. A gente te entrega esse como, beleza? Como é que vai funcionar isso aqui? O que você recebe na prática nesse programa? Escreve aí, passa aí o slide, por favor. Ah, tem os cases. Tinha esquecido disso aqui. Eu não tenho roteiro não, tá, gente? Isso aqui eu vou vendo ali, vou passando e vou falando, tá? Na ponta da língua. Então, olha que doideira.
alguns dos cases aqui da nossa metodologia. Alan, Nicolas, como eu mostrei para você, Alan Spadoni, Rafa Medeiros, Gabriel Breyer, Yuri Meira, André Diamando, Sexy Canvas, são alguns caras que eu pessoalmente ajudei e acompanhei na construção dos seus movimentos. Case de sucesso da nossa metodologia. Pode passar, por favor. O que você vai receber, então, dentro desse programa, tá? Então, recapitulando aqui. Entrou, plano de ação individual é a primeira coisa que você recebe. Depois, 3 dias de imersão comigo em Florianópolis. Implementando, não é imersão teórica, palestrinha. Eu sei que vocês estão acostumados com isso aqui no mercado, mas não é. É prática. 3 dias de imersão comigo, depois 6 meses de acompanhamento comigo e com o meu time para executar na prática cada um dos pilares e das fases da nossa metodologia. Percepção, propagação e fidelização. E depois disso, você vai celebrar com a gente o resultado que você teve. Tá? Qual que é o ponto? O que você recebe então? 3 dias de implementação presencial, plano de ação individual e personalizado para o seu negócio, 6 meses de acompanhamento comigo e com o meu time, acesso ao manual prático da nossa metodologia. Você vai receber uma apostila completa com a nossa metodologia, com cada detalhe, uma apostila física, com workbook e exercícios. A nossa metodologia é prática. E além disso, 12 meses de acesso à nossa comunidade, que tem 12 entregas em uma. 12 meses de acesso à nossa comunidade. Davi, quanto isso vai me custar? A pergunta que eu te faço não é essa, passa aí. A pergunta que eu te faço é, quanto vale para você isso aqui? Não é quanto vai custar. Porque, sinceramente, pelos mais de 60 milhões que já foram gerados por essa metodologia, qualquer grana que eu te cobrar vai ser barato. Você viu o preço da minha mentoria individual? E ela vende, galera, todo bimestre. Então, assim, o foco é te ajudar a escalar. É construir as pessoas que no futuro vão estar no meu mastermind. É construir as pessoas que vão andar junto comigo. É construir os maiores líderes desse mercado. Vocês não entenderam, mas os líderes de movimento são aqueles que têm poder de mudar o Brasil. Vocês não entenderam, mas se a gente tiver milhares de líderes de movimento, educando milhares de pessoas, a gente consegue resolver pelo menos uma parte desse país. De verdade. De verdade. Então, quanto que isso vai te custar? Passa aí, meu querido. 6 vezes de 3 mil ou 15 mil à vista. 6 vezes de 3 mil ou 15 mil à vista. Manda aí, por favor, o formulário. Davi, não sei se é pra mim. Aplica. Você só não aplica por um motivo, tá? Existe só um motivo pra você não preencher o formulário agora. E esse único motivo é... não tenho esse dinheiro. Não consigo pagar, Davi. Não é meu momento. Eu tô mais iniciante ainda. Não consigo. Então, olha aí. 6 vezes de 3 mil ou 15 mil à vista. 6 vezes de 3 mil vai ficar 18 em 6 meses. Se você quiser pagar à vista e ter um voucher, tu paga 15. Beleza? Tu paga 15. Meu time vai mandar aqui no comentário o link. Aí. O time enviou aí o comentário, fixou aí o link de aplicação. Detalhe, aplicação. Aplicação. Você vai ter que ser aceito pelo meu time. Davi, não sei se é pra mim, aplica. Davi, não sei se funciona pro meu negócio, aplica. Fala com o meu time, a gente tá aqui pra te ajudar. Aplica, fala com o meu time, a gente tá aqui pra te ajudar. Você só não aplica por um motivo, se você não tem esse investimento. Aí não faz sentido nem perder o meu, nem o teu tempo. 6 vezes de 3 mil, cara, isso aqui tá de graça. Você vai pagar 3 mil, vai recuperar no primeiro mês essa porra. Fechou? Vamos continuar a aula então? Tá aí o link. Aplica, preencha a aplicação, fala com o meu time essa semana que a gente vai te colocar pra dentro. Beleza? Preenche, fala com o meu time. 6 vezes de 3 mil ou 15 mil à vista. Detalhe, o que você tá fazendo, Davi? Eu tô te fazendo um Pix.
Que Pix é esse? Um Pix de 60 milhões de reais, 62. Um Pix de 62 milhões de reais. Só que você não entendeu ainda que Pix pro cérebro vale mais do que Pix no bolso. O valor é muito maior. Eu tô te fazendo um Pix pro cérebro se você decidir entrar. Beleza? Vamos continuar a aula então, que eu não acabei ainda não. Tem a terceira fase, que é fidelização. Passa o slide aí. Davi, o que é fidelização? Fidelização é a terceira fase do marketing ideológico. Agora que eu já criei o meu movimento e todos os elementos que um movimento tem que ter, e eu já desenvolvi os meus funis de doutrinação, então vamos lá, recapitulando aqui. Criar um movimento vai fazer você ser visto, respeitado, ouvido no mercado, atrair as pessoas certas com desejo de comprar de você. Funis de doutrinação vão fazer você vender em escala, vão fazer você atrair muita gente, vão fazer você conseguir aumentar a taxa de conversão e o lucro dos seus lançamentos, dos seus perpétuos, da sua mentoria, do teu curso. Beleza? E o ecossistema de comunidade, Davi? O objetivo do ecossistema de comunidade é transformar seus clientes em fiéis e evangelizadores. Então acompanha aqui comigo. Olha só. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer, Davi, para transformar um desconhecido em um entusiasta do meu movimento? Eu preciso gerar impacto. Como é que eu gero impacto nele? Conteúdo de atração, lembra? Eu gero impacto através de conteúdo de atração, certo? Davi, como é que eu transformo um entusiasta em um seguidor? Eu preciso que ele compre as minhas crenças, que ele passe a acreditar no que eu acredito. Então, primeiro passo, atrair a atenção das pessoas. Segundo passo, fazê-las acreditar no que você acredita. As pessoas compram o que você acredita com muito mais facilidade do que só o seu produto, porque é psicologicamente comprovado que a gente compra mais facilmente daquilo que a gente acredita. Davi, como é que eu transformo o entusiasta em um seguidor? Eu preciso de uma narrativa. Então, com uma narrativa, eu transformo o entusiasta em um seguidor. Em alguém que estava ali, interessado, curtindo o que eu curto, e agora esse cara me segue. Não só seguindo no Instagram, ele segue a minha causa, ele segue a minha narrativa, ele segue a minha mensagem. E Davi, para gerar um seguidor e transformar num cliente, promessa. Então é crença, narrativa, promessa. Só que depois de crença, narrativa e promessa, o que eu tenho? Eu tenho um fiel, eu tenho um evangelizador e eu tenho um novo líder. Então eu crio dinâmicas internas dentro dos meus produtos para que essas pessoas que comprem se tornem fiéis, evangelizadores e novos líderes. Pessoas que vão falar bem de mim do mercado, pessoas que vão propagar a minha mensagem, pessoas que vão ter uma facilidade maior de comprar várias vezes. Tem uma pesquisa de Harvard que olhou para o padrão de consumo da sociedade e percebeu que existia uma chance de 70% a mais de uma pessoa que já fez negócio com uma empresa fazer novamente. É igual relacionamento. Com quem que é mais fácil você ficar pelado junto, porra? Com quem você já ficou ou com quem você não conhece? Então o ouro tá não na primeira venda. Com criação de movimento e ecossistema de comunidade e funis de doutrinação, perdão, tá? Com criação de movimento e funis de doutrinação, vai ficar muito mais fácil você vender. Você vai vender muito mais fácil, muito mais rápido, mas não é aqui o ouro. O ouro é depois da venda. Depois da venda, eu preciso transformar essas pessoas em fiéis e evangelizadores. Para isso eu preciso gerar valor, reconhecimento e empoderamento. É óbvio que existe uma estrutura específica para isso acontecer. É óbvio que cada detalhe desse aqui se desdobra em vários micropassos específicos. É uma metodologia avançada e é por isso que a gente tem o nosso programa de acompanhamento. O link está aqui no comentário, o link está aí no chat, é só você aplicar. 3 mil por mês ou 15 mil à vista para ter acesso a 3 dias de imersão presencial comigo em Floripa e 6 meses de acompanhamento. Passa o slide, por favor. Então, qual é a grande coisa? Olha aí. Ao vender para alguém que já comprou de você, você tem 70% de chance, 60% a 70% de chance de venda. Mas ao vender para alguém que você nunca vendeu na vida, você tem 5 a 20% de chance só. O que isso diz então para você, cara? Que o jogo está no LTV. Comunidade é o futuro do mercado digital. Só vai sobrar quem tiver comunidade engajada. Só vai sobrar quem tiver movimento forte. A pergunta que eu faço para você é: você quer sobrar?
Então você precisa aprender a parar de ter só seguidores e ter clientes vitalícios. Volta aqui o slide para mim, por favor. Qual é o ouro aqui? Vou entregar o ouro. Para que isso aqui seja fácil de acontecer, todo produto seu tem que ser recorrente. Então você não pode ter um produto que ele não seja renovável. Não faz sentido você ter o dinheiro do cliente uma vez só. Se eu tenho um movimento, eu vou ter uma narrativa forte, que as pessoas de fato pertencem. Se eu crio funis de doutrinação, eu vou ganhar muita audiência, eu vou atrair muita gente nova, eu vou ter taxas de conversão e níveis de consciência muito maior. As pessoas vão chegar até mim muito mais rápidas para comprar, com muito mais facilidade de comprar, mesmo que sejam poucas pessoas. Afinal, você não quer todas as pessoas do mundo, você quer as pessoas certas. Agora, se todo produto seu ele é recorrente ou simplesmente renovável, então, por exemplo, Davi, como é que eu crio um produto recorrente? É simples, se você tem um curso, transforma em uma comunidade. Se você tem uma mentoria em grupo com início, meio e fim, transforma numa mentoria em grupo de acompanhamento continuado. Por exemplo, a minha que tem 6 meses de acompanhamento. Se você tem uma consultoria, torne a sua consultoria renovável. Assim fica mais fácil gerar valor para tornar esse cara um fiel, gerar reconhecimento para, de fato, criar um evangelizador, quando eu reconheço esse cara internamente pelo resultado. Um exemplo de reconhecer pelo resultado, o que eu vou fazer com você quando você faturar até os milhões dentro da minha mentoria. Você vai num evento, o que eu vou fazer nesse evento? Eu vou te entregar o quê? Uma placa. E aí você vai falar, uou, consegui! E aí vai postar a placa e mostrar para as pessoas o quanto que você fez de resultado. Isso vai fazer você deixar de ser só um fiel, que teve muito valor, e se tornar um evangelizador da minha mensagem. E o próximo passo, Davi, empoderamento. Eu vou te empoderar para você jogar a minha mensagem junto para o mercado. E aí você pode até se tornar um franqueado, você pode ter comissão por indicação, você pode vender dentro do meu mastermind e ganhar dinheiro com isso. Várias ideias para a gente, de fato, construir uma comunidade engajada. Até aqui, galera, fez sentido ou não? Escreve aí, sim. Quem aqui já aplicou para a mentoria? Quem aqui já aplicou para o nosso programa de implementação? Não é um curso, não é uma mentoriazinha, é um programa prático de implementação. Eu vou criar o seu movimento junto com você e te acompanhar durante todo o processo. Tá? Passa o slide aí, por favor, irmão. Pode passar de novo. Então, resumindo, a ideia do ecossistema de comunidade é você transformar vendas em fidelidade vitalícia através da construção de fiéis e evangelizadores. Para isso, tem 3 alavancas, tá? As 3 alavancas de uma comunidade engajada. Primeira alavanca, mito. Segunda alavanca, rito. Terceira alavanca, doutrina. O que é mito, rito e doutrina? São as histórias sempre repetidas, as práticas sempre seguidas e as regras compartilhadas da minha comunidade. Então, toda a comunidade tem que ter 3 coisas: mito, rito e doutrina. Mito são as histórias, rito são as práticas, doutrina são as regras. Cada um desses se desdobra em 3. Então, por exemplo, dentro de mito, tem história de criação, jornada do líder e argumentos de causa. Dentro de rito, tem rituais, culto e simbólica. Dentro de doutrina, tem crenças e mantras. Crenças e dialeto, no caso. E aí dentro do dialeto tem mantra primário e mantra secundário. São vários detalhes. É por isso que a gente tem um programa de implementação. Davi, eu posso executar isso aí tudo sozinho? Pode. Eu tenho certeza que você é alguém extremamente inteligente e vai conseguir executar sozinho. Só que você talvez demore alguns anos e muitos livros de sociologia. Eu sintetizei essa porra toda em uma única metodologia, onde 6 meses você sai de um simples expert e sai posicionado como líder de movimento, faturando múltiplos 7 dígitos, com alto ROI, com alta taxa de conversão, por apenas 3 mil por mês. É ridícula essa oferta. Mas a oportunidade está aí de você aplicar. Passa o slide, por favor, meu querido. Então, resumindo para nós, movimento é a moeda do futuro. Movimento é o que vai te fazer, de fato, ter uma comunidade engajada, ser percebido como o número 1 na mente do seu cliente, vender muito mais com muito mais facilidade. Então, se o seu cliente, quando está no seu mercado, pensa em alguém que não é você, esteja dentro do nosso programa de implementação para eu poder cuidar de você de perto e fazer ele pensar. Nós vamos fazer teu cliente pensar em você toda vez que pensar no teu nicho
ou na transformação que você entrega. Essa é a nossa revolução, isso é o que a gente acredita de fato. É transformar o digital, que está tão poluído de gente falando merda, em um lugar onde de fato nós temos líderes de movimento. Pessoas que transformam vidas e enriquecem muito com isso. Fechado? Então, clica aqui acima, resumindo o programa, tá? Resumindo o programa de implementação. Onboarding, plano de ação individual, 3 dias de imersão comigo em Florianópolis, 6 meses de acompanhamento e uma celebração de resultado no final. Seria legal um slide de como fica o MRD, só dentro dos programas fechados, senão mais confunde a tua cabeça do que ajuda. Então eu já dei aqui uma aula extremamente prática, já entreguei para você uma visão extremamente clara, algo que eu sei que muito evento e muito mastermind não entrega. E o que eu vou fazer agora é te dar a possibilidade de clicar aqui nesse link de formulário e aplicar para o nosso programa de implementação, de acompanhamento próximo, exclusivo, para criar teu movimento, te tornar líder do seu nicho e te fazer faturar muito mais esse ano. Fechou? Quero que o próximo, daqui 2 meses, faça o seguinte. Lembra que eu disse que o Alan entrou no nosso programa e agora ele está faturando 2 milhões e que agora o nosso resultado não é mais 60 milhões, é 62? Eu quero que daqui 6 meses um de vocês fale assim pra mim. Eu vou entrar numa live e vai dizer, foi 70 milhões. Que teve um que fez 10. E aí, é você que vai fazer os próximos 10 milhões da nossa metodologia? Eu espero que sim. E pra te ajudar, é só você aplicar. Davi, não sei se é pra mim. Davi, tenho dúvida. Davi, ainda não sei se eu tenho certeza se é pra mim. Cara, aplica. Só não aplica se você não tem o valor do investimento. Fora isso, aplica. Conversa com o meu time que a gente vai te ajudar de perto. E você não vai ficar para trás no mercado, porque quem não entender isso aqui vai ficar para trás. Fechado? Galera, servir, ser visto e ser lembrado. Lembra de uma coisa, tá? Na segunda-feira, o que eu vou fazer na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, eu vou fazer uma criação de movimento assistida. O que é isso, criação de movimento assistida, Davi? Eu vou entrar num Zoom, não igual esse aqui, um Zoom mais fechado, lá em casa, mais exclusivo, uma sala secreta, onde a gente vai escolher as pessoas que vão estar ao vivo com a gente. E nessa criação de movimento assistida, eu vou escolher uma pessoa que vai ser a pessoa que eu vou criar o movimento dela ao vivo. Que, Davi, tu cobra 240 mil reais para entregar o movimento de alguém individual. E você vai fazer isso no Zoom? Vou, para te mostrar na prática como funciona. Então você vai fazer o seguinte, você vai na minha última postagem, e nessa minha última postagem você vai fazer o teu comentário dizendo qual foi o maior insight dessa live aqui. Qual foi o maior insight dessa masterclass? Qual foi o teu maior insight dessa aula ao vivo? Desse maior insight eu vou escolher a pessoa que deu o melhor insight e essa pessoa eu vou selecionar ela para dar o movimento ao vivo. Não, repite o slide, ó. Passa aí o slide. Ah, caralho, é verdade! Achei que era só repeat. Outros 2 membros dos nossos programas. Tiago, que ensina atores, tá? Ator com passagem por Hollywood, tem uma mentoria para atores. Aí você fala assim, Davi, não sei se funciona no meu nicho. Mentoria para atores, bicho. Para atores. Eu sou filho de atriz, tá? Sei o quanto ator não gosta de ganhar dinheiro. E olha só, tá aí. Fez o primeiro milhão, estando dentro do nosso ecossistema. Estando dentro dos nossos programas. Bateu 1 milhão de faturamento. Mostrou pra gente o print semana passada. A história da Mayusha também é muito legal. A Mayusha, ela entrou no nosso evento, foi no nosso evento. Lá no evento, eu chamei ela no palco, criei o nome do livro dela, 2 meses depois o livro saiu. Então, pra mim, é uma alegria imensa ter essas pessoas dentro do programa. E o próximo pode ser você. O próximo a fazer milhão, o próximo a lançar livro, o próximo a sair desse platô de faturamento, dessa frustração de ser só mais um no mercado que você tá, eu posso te ajudar a ser único. Tudo que você precisa é aplicar. Fechou? Então, passa o slide aí. Nesse último slide temos aqui os últimos detalhes, né? Então, Davi, o que eu recebo? Isso que está na tela. 3 dias de imersão, plano de ação individual, 6 meses de acompanhamento, acesso a todos os playbooks, passo a passo, copia e cola da nossa metodologia, e 12 meses de acesso à nossa comunidade, além de
estar em um ambiente de outros líderes de movimento, que para mim é o que vale mais dessa brincadeira toda. 6 vezes de 3 mil ou, né? 6 vezes de 3 mil ou 15 mil à vista, beleza? Clique e aplica. Davi, qual a postagem para comentar? Minha última postagem no Instagram. Uma que eu tô com um cachimbo de índio na boca. Não é não? É qual? Ah, não, não é não. É uma outra aí. É a última postagem. Pra vocês verem como é que eu super uso o roteiro e leio o teleprompter, né? Acho que a gente tem que botar um teleprompter, galera, pra eu não errar essas coisas na live. Aí eu vou ficar super robozinho. Acho que o pessoal gosta mais. Vocês gostam mais, gente? Vocês gostam mais do cara robô ou do cara soltão assim? Eu não tô nem aí. Eu nem vi o slide. Eu falo, galera, solta lá e eu vou dando a aula. Vocês só botam o slide lá pra eu fazer o pitch. O slide é mais pra vocês do que pra mim. Eu conseguia dar essa aula aqui sem slide. Mas eu sei que vocês gostam de coisa visual. A última postagem é uma que eu tô de costas num palco, assim, com a cara de sei lá do que. Tá? Então vai lá na minha última postagem, comenta o maior insight que você teve aqui ao vivo. Baseado nesse maior insight, eu vou escolher uma pessoa para criar na segunda-feira, ao vivo, numa sala secreta no Zoom, um movimento. Davi, quero teu acompanhamento por 6 meses, quero estar contigo por 3 dias. Aplica. Tá aí o link, é só aplicar. É o do cachimbo? Não é o do cachimbo é outro. Do cachimbo, aquele cachimbo tem uma história interessante. Um amigo meu trouxe para mim lá de Machu Picchu aquele cachimbo, e ele tem os 3 animais sagrados da filosofia antiga, né? O falcão, o jaguar e a cobra. Ele é bem simbólico e arquetípico aquele cachimbo. Fechou, galera? Ó, então aplica aí, tamo junto e é nóis. Davi, acho que você deveria ser mais notado. Calma, bichinho, acabei de chegar no digital. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tô posicionado como expert mesmo há menos de um ano. Menos de um ano. Aliás, olha uma coisa interessante. Eu tive nos bastidores de muita gente que você segue, e uma coisa doida, sabe o que é? É que não é o do cachimbo, bicho. O cara cismou com o cachimbo. Uma coisa interessante, sabe qual é? É a segunda foto do carrossel. Não é na primeira, caceta. É a primeira. Hã? Do lado do olho. Tem o olho, né? Que é o manifesto. E do lado do olho tem um post. Galera, é interessante. Eu tô há menos de um ano posicionado como expert, mesmo assim, no mercado. Eu antes estava nos bastidores. E o mais legal disso tudo, qual é? É que, na verdade, o que eu tô ensinando pra vocês é uma antecipação de tendência, tá? Então, assim, Davi, como é que você se sente? Eu me sinto falando a coisa certa no tempo errado. Dá um ano para você ver se o digital inteiro não vai estar falando de movimento, buscando movimento, só vai sobrar quem tiver movimento. Então, a escolha é você antecipar a tendência como alguém inteligente ou você esperar. Isso aqui você demanda a hora que a minha mentoria tiver R$1 milhão. Fechou? Galera, tamo junto. Muito obrigado pela tua audiência aqui ao vivo. Foi um prazer dar essa aula extremamente prática para você e nós nos vemos novamente no nosso conteúdo gratuito e para você que aplicou, nos vemos dentro do programa. Fechou? Tamo junto, meus queridos. Serviço, ser visto e ser lembrado. Valeu!